E esses animais eles foram submetidos a 4 tipos de tratamentos, sendo transparente, preto, azul e o vermelho. Os aquários, né, eles foram simbolizados aí por potes plásticos de 2 litros e os animais inseridos em 1 litro de água, sendo as cores pretas, azuis e vermelhas. Os potes foram revestidos com papel seda e celofane. Foi observado o comportamento alimentar destes animais, analisando o momento em que a reação, né, dos peixes, o momento em que a ração ela era inserida no aquário. E essas análises foram do comportamento dele, quanto ao afastamento, se ele teve uma alimentação instantânea, se o animal apenas olhou o alimento, né, e saiu. O comportamento agonístico foi observado foi simulado um intruso no aquário. Então, essa simulação foi realizada através de um espelho introduzido por 5 minutos. Os comportamentos foram do tipo lateral, que foi a frequência do animal, que ele ficava paralelo à sua imagem refletida no espelho. O do tipo frontal foi a frequência do animal que ele ficou de frente ao espelho e tendo contato com o espelho. E do tipo ameaça, que consistia nas investidas do animal contra a sua imagem refletida no espelho, porém sem que houvesse o contato. A quantificação de pigmentação ela foi realizada através do colorímetro CR400 cônica minuta, dos parâmetros de cor L, A e B. O parâmetro L ele significa luminosidade, sendo avaliada de 0 a 100, 0 para preto e 100 para branco. A significa a coordenada vermelho-verde, positivo para vermelho, negativo para verde. B, a coordenada amarelo-azul, positivo para amarelo e negativo para azul. Os dados obtidos foram testados, né, pelo teste de normalidade e os testes não paramétricos Cross-Kawallis e Mann-Whitney a 5% de probabilidade. Eles foram realizados pelo Programa Estatístico PEST. O comportamento alimentar, nós podemos observar que o comportamento que apresentou uma maior sobra de alimento foi nos tratamentos pretos e vermelhos. Essa maior sobra de alimento também pode ser significado como um menor consumo, né, destes animais, desses tratamentos apresentados, preto e azul. O comportamento agonístico ele foi comparado entre as cores dos peixes, azul e vermelho, porém o peixe azul ele não apresentou um comportamento observado, né, dos 3 tipos. Já o peixe vermelho ele apresentou o comportamento lateral como o mais frequente. O comportamento lateral foi do tipo foi a frequência em que o animal ficava em posição paralela à sua imagem refletida no espelho. Quanto à pigmentação, não houve significância entre, né, os parâmetros A e B, mas já houve com o parâmetro L. Os peixes vermelhos apresentaram resultados significativos, né, para nadadeira caudal. Tanto o tratamento aqui representado como laranja ou preto, quanto o tratamento vermelho, que está sendo mostrado aqui pela cor amarela,
eles tiveram um resultado menor quando eles foram comparados ao tratamento transparente. Está aqui representado pelo cinza. E teve também resultado diferente nos peixes azuis, em relação ao seu opérculo. Os mesmos tratamentos pretos e vermelhos, representados aqui pela cor laranja e pela cor amarela, estão bem juntinhas aqui em cima. Eles apresentaram valores maiores quando foram comparados ao tratamento transparente, que está aqui representado pela cor cinza. Foram contabilizadas as mortes dos peixes. O tratamento azul, né, tiveram 5 mortes, sendo 4 do peixe azul e 1 do peixe vermelho. O tratamento preto foram 2 mortes de peixe azul e 2 mortes de peixe vermelho. O tratamento transparente foram 2 mortes de peixe azul e 1 morte de peixe vermelho. E o tratamento vermelho foram 2 mortes de peixes azuis. Foram totalizados aí 14 mortes. Chegamos aqui à discussão. Quanto ao comportamento alimentar, né, tivemos um resultado de menor consumo de ração nos tratamentos pretos e azul, e foi divergente ao que foi encontrado no estudo de ópio com tilápia do Nilo. Ele teve um resultado positivo, né, um consumo maior para peixes no tratamento preto. Saiko, no estudo com o fundo apropriado da criação do Beta splendens, ele teve um baixo consumo também dessa alimentação no tratamento azul e vermelho. Quanto ao comportamento agonístico, com resultado, nós tivemos um resultado indiferente, né, ao que estava sendo observado em relação aos peixes azuis, e uma agressividade dos peixes vermelhos com o comportamento do tipo lateral. Remolgart apresentou uma agressividade maior nos peixes azuis. Ele também fez um estudo com os betas e o comportamento agonístico dele, ele verificou qual a agressividade dos peixes quando colocados com outros peixes da mesma cor ou até mesmo de cores diferentes. No estudo de Santos, o comportamento agonístico dele foi analisado em relação à comparação de tratamentos com alimentação de farinha de folha de amendoeira. E a concentração, o tratamento, né, que apresentou maior agressividade foi na concentração de 0,25%. Quanto à pigmentação, observamos, né, eu pude observar no trabalho que teve valores maiores para o opérculo e menores na nadadeira caudal dos tratamentos pretos e vermelhos quando comparados ao tratamento transparente. Este último, né, da nadadeira caudal, apresentou o mesmo valor encontrado por Imanpool. Ele também teve como resultado um menor valor nos tratamentos preto e vermelho. E foi bem divergente, né? A ópio já apresentou um escurecimento dos peixes no tratamento escuro e o clareamento dos peixes no tratamento claro. Em relação às mortes, Costa identificou no trabalho dele, como no meu também foi identificado, mais mortes no tratamento azul, e teve divergência em relação ao trabalho de ópio. Ele apresentou como resultado uma maior sobrevivência no tratamento azul e um maior número de mortes no tratamento preto. Sabri
ele apresentou como resultado maior número de mortes no tratamento vermelho e preto, e nos estudos de Eslanlu e Saidnou, eles não tiveram contabilização de mortes durante os seus estudos. E como consideração final, o aquário mais adequado aí seria o transparente, para que não houvesse tanto estresse para o animal, né, devido à cor do ambiente. E há uma sugestão aí, sugerimos que haja mais estudos, talvez um tempo um pouquinho maior do que foi realizado, para saber se há uma estabilidade dessa variação, né, da coloração em relação aos tratamentos, ou se continua variando. E é só isso. Muito obrigada. Obrigada, Gleisla. Você